Os atentados de 11 de setembro, eles foram realizados pela Al-Qaeda, que na época era liderada por Osama Bin Laden. Ele foi um árabe multimilionário e ele foi um dos fundadores dessa organização terrorista. As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizarem atentados contra os Estados Unidos são resultado de um longo processo que começou na década de 1970. A motivação do ataque foi a inimizade existente dos fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos. Essa era motivada pelas intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio e por seu apoio ao Estado de Israel. Na década de 1970, os Estados Unidos enfrentaram dois grandes desafios no Oriente Médio: a crise do petróleo e a Revolução Islâmica. Bom, a primeira foi o embargo feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que fez o valor do petróleo disparar no mercado internacional. E a segunda foi uma revolução religiosa e conservadora que derrubou o governo pró-ocidental no Irã. Esse segundo acontecimento ele fez o governo norte-americano perder a aliança que tinha com esse país. E esses acontecimentos fizeram com que a política estadunidense no Oriente Médio fosse alterada e passasse a ser mais agressiva. Até então, Bin Laden tinha contado com o apoio dos Estados Unidos na luta contra os comunistas. No entanto, a Guerra do Golfo acabou azedando a relação que existe entre os dois países. E o ódio de Bin Laden pelos Estados Unidos acabou aumentando por demais questões, como o apoio desse ao Estado de Israel, seu papel na assinatura de um acordo de paz entre Israel e a Palestina na década de 1990 e a sua intervenção em outros países islâmicos. Já no mesmo período, Bin Laden passou a defender a ideia de realizar um ataque contra os Estados Unidos. Os atentados que aconteceram em 11 de setembro de 2001 foram realizados por 19 terroristas da organização chamada Al-Qaeda. O início do atentado foi no sequestro de 4 aviões comerciais, 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que decolaram da costa leste dos Estados Unidos em direção à Califórnia. Dos 4 aviões sequestrados, 3 conseguiram atingir seus alvos, mas o quarto acabou caindo antes de atingir o alvo. Nesse dia, os 19 terroristas embarcaram e, quando as aeronaves já estavam no ar, renderam a tripulação e os passageiros, e então reajustaram as rotas em direção aos seus alvos. Tudo começou com o voo 11 da American Airlines, que decolou às 7h59 de Boston em direção a Los Angeles. Menos de uma hora depois, o avião era lançado contra a torre norte do World Trade Center, um complexo comercial que ficava no coração da ilha de Manhattan. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, do voo 175 da American Airlines, foi lançado, dessa vez contra a Torre Sul, chocando com a segunda torre. Naquele momento, a imprensa internacional já estava fazendo a cobertura e o ataque contra a segunda torre foi televisionado para o mundo inteiro. O terceiro avião, voo 77 da American Airlines, foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e o quarto avião, voo 93 da United Airlines, caiu no interior do estado da Pensilvânia. Na época, surgiram evidências apontando que o alvo dele era possivelmente o Capitólio. O quarto avião não atingiu seu alvo porque seus passageiros foram informados de que se tratava de um atentado, e então rebelaram-se contra os terroristas, que acabaram derrubando o avião antes do alvo previsto. Ao todo, os atentados de 11 de setembro causaram a morte de 2.996 pessoas, incluindo os 19 terroristas. O grande nome que planejou os detalhes dos atentados foi Khalid Sheikh Mohammed. Tanto Bin Laden quanto Khalid estiveram por trás de outros atentados contra os Estados Unidos. Bin Laden acabou sendo morto por tropas americanas em seu esconderijo no Paquistão em 2011 e Khalid está preso sob jurisdição norte-americana desde 2003. Depois dos atentados, a reação do governo norte-americano foi imediata e focou no endurecimento das medidas de segurança do país, com grande foco nos aeroportos e na represália contra seus perpetradores. A revanche estadunidense deu-se por meio da invasão do Afeganistão ainda em 2001. A invasão do Afeganistão foi autorizada pelo então presidente dos Estados Unidos, George Bush, e tinha 2 objetivos: capturar Osama Bin Laden e derrubar o Talibã, grupo que governava aquele país desde a década de 90. A busca por Bin Laden deu-se porque ele reconheceu em vídeo ter sido o autor dos ataques. Os Estados Unidos procuraram derrubar o Talibã, porque esse grupo governamental e fundamentalista abrigava a Al-Qaeda em seu território. Com a invasão do Afeganistão, os Estados Unidos iniciaram uma fase que ficou conhecida como Guerra ao Terror, que incluiu a invasão do Iraque depois de alguns anos, em 2003.
Na questão da segurança, os norte-americanos reforçaram o combate contra a atuação do terrorismo no país, por meio de uma lei conhecida como Ato Patriota. Essa lei esteve em vigor até 2015 e permitiu ao governo interceptar ligações e mensagens telefônicas sem que fosse necessário obter a autorização da justiça. Além disso, na questão de segurança dos voos, novas formas foram aprovadas, deixando o embarque de passageiros extremamente rígido. A partir de 2015, a legislação de combate ao terrorismo nos Estados Unidos sofreu modificações e passou a ser chamada de USA Freedom Act.